Que Deus nos dê sempre as suas bênçãos, que a gente possa sempre se derramar diante do Senhor para louvá-lo, para bendizê-lo, para que a gente possa estar sempre aqui louvando, adorando o Senhor, sendo abençoados por tudo que Ele tem sido em nossas vidas. Que a gente possa estar aqui, meus irmãos, como igreja, como família de Deus, para que as suas bênçãos possam cair, ser derramadas do céu até nós. Hoje nesse culto, nós vamos começar com o Salmo 95. Peço que você abra a sua Bíblia comigo. Salmo de número 95. Nós vamos ler de maneira alternada esse salmo. Eu vou ler aqui os versos ímpares na igreja, os versos pares. Salmo 95, salmo de convite ao louvar, convite ao louvor, onde nós nos achegamos a Deus com um cântico nos lábios. Diz assim a palavra de Deus: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. quando vossos pais me tentaram contra minha prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mais uma vez, vamos ler juntos aqui o verso 7, mas daquela última partezinha ali, no finalzinho dele. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Que a gente possa hoje ouvir a voz do Senhor e ter os nossos corações transformados, corações que se derramem aos pés do Senhor e que se moldem à sua vontade. Que o nosso coração possa ser um coração cheio de desejo de ser modelado, transformado pelo Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos abençoado hoje, por estarmos aqui hoje, ó Deus, na Tua casa, por sermos, ó Deus, povo do Teu pasto, por sabermos que o Senhor nos transforma, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, ó Deus, que nos traz até aqui a Tua casa, para que a Tua palavra, ó Deus, seja pregada, para que a Tua palavra venha ao nosso encontro e traga cura, traga refrigério, traga salvação. Ó Deus, muito obrigado por esse momento que nós temos aqui hoje, de louvor, de adoração, de culto ao Teu nome. Que nós possamos hoje cantar ao Senhor, ó Deus, em adoração. Que nós possamos louvar ao Teu santo nome, ó Deus, com corações alegres, vibrantes, fervorosos. E que o Senhor possa hoje, ó Deus, transformar os nossos corações. Que o Senhor hoje possa modelá-los segundo a sua vontade. E que hoje possamos sair daqui, ó Deus, com júbilo, ó Deus, com bênçãos derramadas, ó Deus, em nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo isso. Que o Senhor nos abençoe e que o nosso culto chegue a Ti, ó Deus, com uma aroma suave, como lhe é devido. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos, irmãos, o hino 11, Trindade Santíssima. Vamos ficar de pé?
Efésios capítulo 5, versos de 15 a 33. Efésios capítulo 5, versos 15 a 33. Eu vou ler esse texto aqui, peço que você preste muita atenção aí, acompanhando na sua Bíblia. Efésios 5, versos 15 a 33. Acompanhe aí a leitura que eu vou fazer desse texto da palavra de Deus. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Texto belíssimo de Paulo que nos ensina sobre a vida no lar, sobre a vida entre marido e mulher. Mas além disso, ele nos ensina que essa vida de marido e mulher reflete a nossa vida com Cristo. Essa vida que nós devemos ter dentro de casa deveria ser um reflexo para toda a sociedade de como deve ser a vida da igreja com Cristo. Se a gente tem dificuldade nisso, nós temos mesmo, a gente tem que entender que o Paulo está nos chamando a atenção para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Meu irmão, os dias são difíceis, são complicados. Por essa razão, Paulo está falando, não nos tornemos insensatos, mas procuremos compreender a vontade do Senhor. A gente tem que ter mais sede da palavra. A gente tem que ter mais sede, mais desejo de aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Porque os dias são maus, os dias são complicados. Meu irmão, eu sei que isso é difícil. Minha irmã querida, eu sei que é difícil ser submissa ao seu próprio marido. Meu irmão, eu sei que é difícil amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Mas é quando a gente busca sabedoria, quando a gente busca compreender a palavra do Senhor, que a gente remindo o tempo, porque os dias são maus, é que Deus nos vai dando essa sabedoria ao longo da vida. Nós vamos ter um momento de oração agora, vamos orar a Deus, pedir a Ele que nos perdoe, porque sabemos que os dias são maus, mas não estamos remindo o tempo, nem mesmo na nossa casa, com as nossas esposas, nossos maridos, nem mesmo como igreja. Vamos orar, irmãos, clamando a Deus por perdão de pecados. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir que o irmão Denilson se levante e ore a Deus, nos consagrando e nos pedindo perdão por tudo que temos feito. Vamos orar. Senhor Jesus, diante da Tua presença, ó Pai, nesse momento, nós nos dirigimos a Ti, ó Deus, com os nossos corações abertos diante de Ti, ó Pai, e nos confessando, ó Deus, diante da Tua presença, ó Pai, porque somos pecadores, somos falhos, Senhor, e nesse momento nós colocamos todos os nossos pecados diante da Tua presença, ó Pai, e queremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Deus. Ó Deus, se há nós pecado ainda, ó Deus, que não confessamos diante de Ti, que o Senhor coloca diante de nós, para que assim nós colocamos diante de Ti, derramamos na Tua presença, ó Pai, para que assim o Senhor nos perdoe, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o nosso pecado tem nos distanciado de Ti, e jamais não queremos ser igual, ó Pai, queremos ser restaurados pelo Senhor, ó Deus, para que assim as nossas orações, os nossos louvores, ó Deus, possam chegar diante da Tua presença com uma mão suave, ó Pai, e o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que assim venhamos estar cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai, para assim, ó Deus, sermos luz aqui nessa terra, ó Pai, sermos sal, ó Deus, nessa terra, ó Deus, para que assim as pessoas
possa ver em nós a alegria da salvação. Receba todo ato desse culto, o qual nós consagramos diante de Ti, ó Pai. É que nós te pedimos, é que nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E diante dessa graça bendita, os nossos pecados estão perdoados. Nós vamos cantar agora nos cânticos, louvar ao Senhor, agradecer a Ele pela sua misericórdia e pela sua graça. E enquanto nós cantamos, você que veio preparado para trazer seus dízimos, a palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É o Senhor nos chamando a sermos fiéis a Ele. Vamos cantar então, irmãos, vamos ficar de pé, louvar o Senhor. Vamos cantar então esse cântico que fala que aqui nós podemos perceber a glória do Senhor nesse lugar. Vamos cantar então. Família de Cristo, na qual Ele nos abençoa, na qual Ele nos derrama as suas bênçãos. Vamos cantar, recebi um corpo e família.
nas estrelas vejo a sua mão, na criação do Senhor, em toda essa criação, nós podemos ver Ele em sua existência, nos abençoando, derramando as suas bênçãos sobre nós. Nas estrelas vejo a sua mão. Vou pedir para a Emily fazer essa oração de adoração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui em tua casa, podendo te adorar, te louvar, Pai, com todo o nosso coração. Amém. Imploramos que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor esteja nos escutando aqui, que tudo que fazemos aqui para a sua honra e glória, Pai. Sei que somos imperfeitos, mas estamos aqui de todo o coração para te louvar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode sentar. Muito importante a gente orar pelas nossas crianças, cuidar delas, louvar ao Senhor pela vidinha de cada uma delas, né? Vamos orar por ela? Vou pedir que a Rosa, minha sogra, faça essa oração pelas crianças.
Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez na sua presença, Senhor, te agradecemos pelo culto que estamos prestando a Ti, Pai. Agora, Senhor, nesse momento, ora para essas crianças, Jesus, que elas possam ir para a sala para aprender também mais um pouco da Tua palavra, que possam esses ensinamentos ficar gravados nos seus corações e que eles consigam ficar na sua vida. Para ouvir a mensagem, que possamos prestar um culto verdadeiro, Senhor, de coração a Ti. Em nome de Jesus, é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. As crianças podem ir. E hoje a gente volta para Marcos. Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. É interessante a gente pensar, né, que o jeito de pregação de alguns pastores podem variar, né, isso é normal. Eu gosto muito de pregar sequencialmente o texto bíblico, né? E aqui está um dos motivos da minha predileção por sequência do texto. Certamente esse é um texto difícil de pregar em qualquer situação, né? Normalmente o pastor não iria pregar nesse texto num culto de domingo à noite, talvez no encontro de casais, talvez num discipulado pré-nupcial. Esse seria o texto que o pastor iria pregar. Mas normalmente ele não escolheria, esse texto não viria à mente dele para pregar no sermão de domingo. Mas como eu prego sequencialmente, eu não posso pular. Eu não posso pular esse texto, vou pregá-lo. Mas saiba, é um texto que é muito importante para a nossa vida. Claro, todos os textos da Bíblia são, não é mesmo? Mas aqui está um texto de qual dificilmente a gente ouviria uma mensagem de domingo à noite, mas que de fato vai fazer com que o nosso coração seja realmente transformado pelo Senhor. Marcos capítulo 10, versos de 1 a 12, o tema que eu propus é a rejeição de Jesus ao divórcio. A rejeição de Jesus ao divórcio. Então vamos ler aqui o texto, peço que você acompanhe essa leitura de Marcos capítulo 10, versos de 1 a 12. Diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado por essa palavra tão bonita, ó Deus das Escrituras, que tanto mexe com o nosso coração. Que a gente possa, ó Deus, olhar isso aqui e ter todo o cuidado do qual o Senhor tem nos trazido, ó Deus, diante da sua palavra. Ajude o nosso coração a guardar isso, ó Deus, para que nada, ó Pai, nada possa nos fazer falar, ó Deus, alguma coisa contra as tuas escrituras. Nos ajude a ser fiéis a ela, ó Deus, diante de ti, ó Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muito tempo atrás, por volta do ano 1750 a.C., ou seja, estou falando de 4.000 anos antes, lá no Império Babilônico, o rei
Hammurabi mandou gravar as leis da Babilônia em um enorme bloco de pedra, né, que possuía mais de 2 metros de altura, onde todas as leis daquela civilização, daquele império, estavam escritas, né. Essa pedra enorme, de quase 2 metros de altura, ela não foi feita para ficar guardada em um cofre, ela ficava exposta na praça central do Império Babilônico, né? Ou seja, quem quisesse ir lá ver as leis, ele podia ir lá ver aquelas leis e olhar para elas. Por que o grande rei Hammurabi fez isso? Por que ele escreveu as suas leis num grande bloco de pedra? A ideia era simples. Essas leis são permanentes, imutáveis. Ninguém poderia chegar lá no meio da praça e apagar aquela lei ou modificar aquela lei sem antes destruir aquele bloco de pedra. A ideia era muito simples, né? Essa constituição de pedra ficou famosa e ela é conhecida até hoje como o Grande Código de Hammurabi. E vocês podem visitá-la, sabia? Não sei se vocês já viram. Né? Estão lá no Museu de Louvre, na França, ela está lá exposta até hoje. Até hoje, essa lei está exposta. A civilização babilônica já se foi há muito tempo, né? E a sua lei está lá, hoje, exposta. Depois de 4.000 anos, no Museu de Louvre, na França, né? A questão que eu gostaria de levantar aqui, só para ilustrar na nossa mente, é o seguinte: por que uma sociedade como a Babilônia escreveu as suas leis num grande bloco de pedra há quase 4.000 anos atrás? Né? A resposta também é muito simples, porque as pessoas sempre tendem a discutir aquilo que é eterno. É a nossa tendência como ser humano ficar discutindo leis eternas, leis permanentes. Então, o grande rei Hammurabi escreveu as suas leis na pedra, colocou no meio da praça e deixou lá. Você podia ir lá ler. Você podia ficar lá discutindo com aquela pedra lá o dia inteiro. Você podia ficar lá debatendo aquelas leis lá o dia inteiro diante dela. Você podia falar, podia brigar, podia chorar, podia espernear. A lei estava lá. Não iria mudar. O texto de Marcos que a gente leu hoje fala sobre isso. Fala sobre leis eternas. Leis eternas das quais nós teimamos em discutir. Esse texto fala exatamente isso. O texto fala sobre uma lei de um Deus que escreveu, não foi nenhum homem. Foi o Deus que escreveu essa lei. E não foi escrita na pedra, mas foi escrita na eternidade. E dura para sempre. O que a gente vai aprender hoje também é muito simples. O casamento é indissolúvel diante de Deus. Ponto final. É simples o que a gente vai aprender. A gente podia ir embora agora para casa. O casamento é indissolúvel diante de Deus. Ponto final. O problema está na nossa tendência de discutir leis eternas. Tá bom? Isso é certo. É nós que queremos discutir as leis eternas para alterá-las. A gente vai aprender isso em 2 pontos simples, tá? As discussões sem fim, e o parecer do legislador. As discussões sem fim e o parecer do legislador. Primeiro ponto, então, as discussões sem fim. O capítulo 10 começa com um novo trecho do ministério de Jesus. Tá? Jesus estava num ministério de exclusão, um ministério de retiro. Jesus havia se retirado da Galiléia com seus discípulos e tinha a intenção de se afastar das multidões para que ele discipulasse mais de perto os seus discípulos. Esse ministério acaba aqui e Jesus entra de novo na Judéia
Judéia, onde ele começa um novo ministério. Perceba que já de cara as multidões se reúnem ao entorno de Jesus. Esse ministério novo de Jesus é conhecido como o ministério da Judéia, tá? Da Judéia. E esse ministério que Jesus está agora em diante. Mas esse novo ministério de Jesus não despede o discipulado dos apóstolos. Ele vai ter as multidões agora, mas sempre vai falar alguma coisa com os apóstolos. Ele ensina a multidão, ensina os discípulos, mas ele fala aos corações dos apóstolos. E mais uma vez aqui, os fariseus se encontram com Jesus e querem experimentá-lo. Olha só o verso 2, mais uma vez. E aproximaram-se alguns fariseus, o experimentar. O que significa isso? Os fariseus queriam armar uma cilada para Jesus. Essa é a ideia. Tá? Experimentar Jesus aqui não é aquele simples fato de você encontrar o mestre e ter uma dúvida real na cabeça e querer tirar a dúvida com ele. Não é isso. Eles não queriam tirar dúvida nenhuma. O que eles queriam era pegar Jesus e ter uma desculpa para prendê-lo e matá-lo. Eles não queriam saber a resposta de nada. Tá bom? Então eles queriam colocar Jesus em descrédito. Eles queriam ter alguma chance de conseguir prender Jesus. E eles tiveram uma ótima ideia. A gente tem que dar o braço a torcer. Eles foram inteligentes nessa pergunta. Porque a pergunta que eles falam é sobre casamento. É sobre divórcio. E qualquer resposta que Jesus respondesse a eles aqui, eles iriam pegar. A ideia deles era essa. A resposta que Jesus disser agora, nós vamos conseguir pegar ele nessa armadilha. Por quê? Por que essa armadilha? Tá? A pergunta feita pelos fariseus é a seguinte, olha aí comigo. É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Essa pergunta é uma grande armadilha dos fariseus, porque havia uma discussão sem fim sobre este assunto. Uma discussão sem fim. Os fariseus, os judeus, na verdade, discutiam esse tema desde que os judeus foram formados. E a princípio, haviam dois grupos de interpretação da lei de Moisés. Agora eu vou precisar que você abra a sua Bíblia nessa lei, que está lá em Deuteronômio 24. Deixa marcadinho aí Marcos, tá? E vá na sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, que a gente precisa ler esse texto para entender o que eles estavam discutindo. Deuteronômio capítulo 24, versos de 1 a 4. Isso, Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. É sobre essa lei que os fariseus estão discutindo lá com Jesus, tá? Então eu vou ler para você aqui, versos capítulo 24, versos de 1 a 4. Diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der a mão, e a despedir de casa, e se ela saindo de casa for se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e o despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Essa é a lei que os fariseus estão discutindo com Jesus. Haviam dois
grandes grupos de interpretação. Aqui que está a armadilha que armaram com Jesus. Tá? 2 grandes grupos. Um grupo pegou sobre essa palavra aqui que diz aqui, olha comigo de novo, ó. Né? Se um homem tomar a mulher e se casar com ela, se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente. A discussão era a interpretação do que significa achar coisa indecente. O que é isso? O que significa isso? Então, 2 grupos discutiam isso. Um grupo interpretava esse termo coisa indecente como um escândalo, tá? Alguma indecência, normalmente referente ao adultério. Então, um grupo dos judeus interpretavam esse termo como um escândalo de adultério. Então, eles permitiam o divórcio unicamente por adultério. Esse grupo que interpretava esse termo coisa indecente. Mas havia um segundo grupo. Um segundo grupo que interpretava esse termo coisa indecente de maneira mais aberta. Então, esse segundo grupo interpretava como uma maneira mais aberta. Então, eles se apegaram mais a esse termo aqui, ó. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos. E aí eles interpretaram esse termo falando assim. Então, se o homem achar alguma coisa que não for agradável, ele pode lavrar a carta de divórcio. E isso poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa, exatamente qualquer coisa. A tradição dizia que o homem podia lavrar a carta de divórcio até mesmo se a mulher queimasse a comida na panela. Essa é a ideia. Queimou a comida na panela, carta de divórcio. É verdade, isso está nos escritos, nas tradições judaicas. Tá? Muitos também se divorciaram, né? Porque a mulher falou alto em casa. Falou alto em casa, carta de divórcio. Essa é verdade, está lá nos livros da tradição judaica. Se a mulher fizer fofoca, carta de divórcio. Não tinha conversa. É isso mesmo. Se a mulher não pudesse ter filhos, também, carta de divórcio, né? Ou se ele, o marido, tivesse atração a olhar outra mulher, carta de divórcio, porque ele queria casar. Todos esses exemplos que eu dei estão escritos na tradição destes que interpretavam a lei mais abrangente, de maneira mais abrangente, tá bom? A armadilha dos fariseus estava aí. Por quê? Se Jesus interpretasse de maneira mais restrita, ele iria contra um grande grupo que interpretava de maneira mais aberta. E se Jesus interpretasse esse termo de maneira mais aberta, ele iria contra um grande grupo também que interpretava este termo de uma maneira mais restrita. Foi uma grande sacada dos fariseus, uma grande armadilha. O que eles não sabiam é que eles estavam discutindo com o próprio legislador. Vocês esqueceram disso? Que foi o próprio Jesus quem fez as leis. E eles se esqueceram que eles estavam discutindo com a grande pedra angular. E eles foram questionar o grande legislador sobre isso. Quando Jesus devolve a pergunta dizendo assim, quem vos ordenou Moisés? E eles tornaram a responder, Moisés permitiu lavar a carta de divórcio. Pronto, Jesus pegou eles. Porque essa resposta dos fariseus provou que a interpretação de todos aqueles grupos estava errada. Perceba comigo de novo em Deuteronômio 24, que Moisés nunca permitiu lavar a carta de divórcio. Nunca permitiu. Olha o que o texto está dizendo. Eu vou ler de novo com você dando ênfase, tá? Capítulo 24, versos 1. Se um homem tomar uma mulher
E se casar com ela? E se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela? E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e despedir de casa? E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem? E se este a aborrecer e lhe lavar termo de divórcio, o lhe der na mão e a despedir de casa? Ou se este último homem que a tomou por si como mulher vier a morrer? Não teve ordem nenhuma até agora, perceberam? Não teve ordem nenhuma. O que Moisés está legislando aqui é se acontecer alguma coisa dessas. Se acontecer alguma coisa dessas, olha só, verso 4. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposar. Aqui está a única ordem do texto. A única ordem do texto aqui é o seguinte: se tudo aquilo ali acontecer, o primeiro marido não pode casar com ela. Entenderam? Os fariseus que estavam tentando pegar Jesus numa armadilha não estavam interpretando o texto corretamente. O texto não dava autorização nenhuma para ninguém lavrar carta de divórcio. Essa lei aqui de Moisés, esta lei de Moisés, a lei, qual é a lei? Não poderá tornar a desposá-la. Essa lei era para proteger a esposa. Era para proteger aqui. Meus irmãos, isso era muito importante naquela época. Muito importante. Né? Lembre-se que uma mulher sem marido, sem filhos naquela época, ela estava sendo fadada a esmolar. Ela não teria sustento nenhum. Uma mulher sem marido naquela época, ela não tinha como ter sustento, não tinha como comer. O que esse texto de Moisés está ordenando aqui, a única coisa que está ordenando, é que se o marido despedir a sua mulher, que ele não vai poder se casar com ela de novo. Ou seja, a intenção dos homens da época era despedir a mulher, casar-se com outra e, se não der certo, voltava com ela, deixando ela ao léu. Moisés, então, o que Moisés faz aqui é uma concessão com que já se fazia na época. O que se fazia? Lavrar a carta de divórcio. Ele faz uma concessão aqui para proteger a mulher, para que a mulher não tivesse seu sustento interrompido. Ou seja, ele lavava a carta de divórcio. Nessa carta, o marido respondia, o marido admitia, não quero mais nada com ela pode se casar com outra pessoa, e ele registrava essa carta na sinagoga. Porque aí a mulher poderia ter uma chance de se casar de novo e ter o seu sustento. Essa lei de Moisés é uma concessão para que a mulher não perdesse o seu sustento. E aí, voltemos para Marcos. Jesus, o grande legislador, ele vai responder, agora não só para os fariseus, mas para toda a multidão, e para toda a multidão, para os fariseus, para os discípulos. E Jesus responde, por causa, verso 5, Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Qual mandamento? De não casar com a esposa que você abandonou. Queridos, o povo de Israel estava debatendo desde o início dessa lei com a eternidade. Eles estavam discutindo com a pedra. Eles estavam discutindo com aquilo que não deveria ser alterado de maneira nenhuma. E eles ficavam criando desculpas e mais desculpas para poderem despedir, lavrar carta de divórcio das suas mulheres. Porque isso, as mulheres naquela época não pediam, nem se imaginava a mulher pedir divórcio do seu marido. Naquela época isso era impensável. Por isso que a lei não tem alguma coisa a ver com a mulher pedir divórcio do marido. Tá?
E assim, Jesus respondeu que essa discussão era por causa da dureza do coração deles. O que Jesus deixou claro aqui é que a lei de Moisés, lá de Deuteronômio 24, existia unicamente, a lei de Moisés, no capítulo 24, existia unicamente porque eles eram duros de coração. Essa expressão dureza de coração é muito interessante, a gente precisa falar. Essa é a expressão da palavra grega esclerocardia. Esclerocardia. Esclero é dureza, cardia é coração, ou seja, um coração endurecido. Mas esse termo, esclerocardia, foi traduzido muitas vezes por um coração incircunciso. E o que significa um coração incircunciso nas Escrituras? É aquele coração que não quer obedecer à lei de Deus. É aquele coração que não se dobrou ainda às leis do Senhor. É aquele coração que está nitidamente contra a vontade de Deus. É uma rebeldia contra as leis do Senhor, contra os atos salvadores. Quando fala de incircuncisão nas Escrituras, é que você está contra a aliança de Deus com você. É isso que essa palavra significa, é uma palavra forte. Dureza de coração é uma palavra forte. Por causa da rebeldia do coração humano, foi que Moisés deixou esse mandamento. E Jesus disse, explicando assim que o texto normalmente utilizado por eles, de Deuteronômio 24, era uma concessão de misericórdia para proteger as mulheres daquela época. A carta de divórcio seria tolerada. Só isso. Tolerada. Para que a mulher pudesse enfrentar as durezas do divórcio. Mas o divórcio não faz parte do plano de Deus para o ser humano. Ou seja, o homem não pode utilizar o divórcio como uma ferramenta de dissolução do casamento. Deus não criou o casamento e o divórcio como equivalentes. Deus não criou o casamento e depois ele criou o divórcio para facilitar as coisas. Não! São bem distintos. O casamento foi uma criação do próprio Deus. E o divórcio existe por causa da dureza do coração. O divórcio existe porque nós queremos ser rebeldes contra a lei de Deus. E Jesus, como o legislador, vai deixar ainda mais claro para os ouvintes que o casamento é indissolúvel porque ele não foi criado com a lei de Moisés. O casamento não foi criado na lei. O casamento foi criado quando? Na criação. E Jesus vai lá e ele diz, porém, verso 6, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Jesus aqui utilizou dois textos de Gênesis. Gênesis 1, 27, homem e mulher os criou. E também Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: o casamento não é uma criação da sociedade. O casamento não é uma criação do homem. O casamento é uma criação de Deus. A origem do casamento está na criação. A origem do casamento não está numa sociedade que foi se desenvolvendo e criando leis para si. A origem do casamento é na eternidade, em Deus.
E você deve saber que o termo aqui, homem e mulher, de Gênesis 1:27, é macho e fêmea, né? Aquele texto lá de Gênesis 1:27, ele está falando de Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Né? Macho e fêmea. O ser humano macho e o ser humano fêmea. Para que Deus diz isso, não é mesmo? Para que Deus diz deixe o homem pai e mãe e se una com a sua mulher, né? Ou seja, para que Deus falou tudo isso? Né? Duas coisas importantes que precisam ser ditas. O casamento é entre um ser humano macho e um ser humano fêmea. Isso é casamento. O casamento é entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. O casamento não é polígamo e o casamento não é. Lembre-se disso, para que a gente fale o que é verdade, para que a gente fale as palavras corretas, para que a gente não, em algum caso por aí que a gente conheça, da qual duas pessoas estão vivendo juntas e a gente fala sem querer estão casados. Não estão. Tá bom? Isso é importante. Para a gente definir as palavras corretamente. O casamento é entre um homem e uma mulher. Segundo, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. O casamento tem prerrogativa da ordenança divina de não haver interferência de pais. O casamento tem a prerrogativa da ordenança divina de não haver interferência dos pais. Isso é importante para nós, meus irmãos. Cuidado com interferências disfarçadas de ajuda. Cuidado. Isso pode destruir um casamento, pois eles podem se tornar munição para interferências maiores. Tome cuidado com as ajudas. Tome cuidado com as interferências. O casamento é uma prerrogativa da ordenança divina de não haver interferência dos pais. E aí Jesus fala algo muito, muito, muito importante. Verso 8. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Jesus continua explicando o que é o casamento. Ele está falando que o casamento vem da criação, que o casamento é uma ideia de Deus, que o casamento foi criado pelo Senhor, porque Ele criou a humanidade macho e fêmea e disse para eles, olha, case com a sua mulher, saia da casa dos seus pais. E agora Jesus está dizendo o seguinte, e os dois são uma só carne. Quando o Senhor nos criou, Ele nos fez do barro, não é mesmo? Criou o homem do barro e soprou nele. Soprou nele fôlego de vida. A alma. O homem foi formado do barro. A mulher veio deste homem, quando o Senhor Deus tirou dele e do homem uma costela. Agora, no casamento, o Senhor quebra esse barro. Quebra esse barro. E desse pó de barro, do homem e da mulher, o Senhor faz um. O Senhor faz um. Deus quebrou o velho homem de nós. Quebrou aquele que Ele havia formado do barro. E agora com a sua mulher, Ele se une a ela. Dos dois que eram barro, o Senhor uniu um. Isso mostra que o casamento não é uma união humana. O casamento não é uma união humana. Não é um contrato feito pela sociedade. Nem mesmo uma mera associação de ajuda mútua. Mas é uma aliança feita por Deus. O Senhor Deus vem e está vendo, presente na aliança que a gente faz quando nós nos casamos. É importante a gente ir no cartório. É importante.
Porque a gente responde também à sociedade que a gente vive. É importante a gente ir no cartório fazer ali nosso casamento no cartório. Sim, isso é válido, mas isso é válido para a gente mostrar para a nossa sociedade, para o nosso estado, que nós estamos casados, mas não tem nada a ver com o casamento com o Senhor. Porque o mais importante é que nós nos casamos diante de Deus. Portanto, o casamento é de Deus. E a união que Ele faz conosco é uma união eterna. Porque o verso 9 diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não foi o juiz de paz que te juntou, não foi a igreja que você casou que te juntou, não foi o pastor que disse pode beijar a noiva que te juntou. Quem te juntou foi o próprio Deus. Deus te juntou. Deus estava presente. O casamento, por natureza, é uma instituição divina. E não é um contrato particular regido por leis humanas, das quais a gente pode discutir. Não dá para discutir. É uma lei na eternidade. Ninguém pode legislar sobre o casamento. Legislar sobre o casamento é o mesmo que discutir com a pedra. É o mesmo que um cidadão babilônico ir lá na praça e ficar discutindo com a pedra de 2 metros de altura, e socando ela, e chorando, e esbravejando com ela. É a mesma coisa. A pessoa pode discutir. Você quer discutir sobre o seu casamento? Discute, grita, chora. Mas com a lei da união do casamento, ninguém pode discutir. O divórcio defronta Deus. Malaquias 2,16 diz que ele odeia, Deus odeia o repúdio. Hebreus 13,4 diz que ele julgará os adúlteros. Deus odeia o divórcio. Depois de ter explicado a lei para os fariseus e para aquela multidão, os discípulos ficaram espantados com Jesus. Os discípulos, com certeza, também estavam naquela divisão. Uns achavam que o divórcio podia ser só por escândalo, e outros discípulos também achavam que o divórcio poderia ser por qualquer outra coisa. Certamente, os judeus discutiam isso eternamente. E eles estavam espantados. E aí, quando eles chegaram em casa com Jesus, eles perguntaram para Jesus explicar melhor. E aí Jesus diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se, olha só, agora Jesus inclui algo interessante. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério também. Por que Jesus incluiu as mulheres, não é mesmo? Porque naquela sociedade na qual Jesus vivia, os romanos, as mulheres já podiam pedir divórcio. Os judeus até então não podiam. Mas já no tempo de Jesus, as mulheres romanas já podiam pedir divórcio do seu marido. E aí Jesus inclui elas na jogada. Nem os homens podem pedir divórcio, nem as mulheres. Nem as mulheres. Jesus deixa claro aqui, meus irmãos, que a intenção do divórcio era se casar com outra pessoa. Porque ele vai falar que quem repudiar sua mulher e casar com outra comete o quê? Adultério. Se você separa da sua mulher e se casa com outro, você está em adultério. Essa é a ideia que Jesus traz. Os fariseus, que eram zelosos com a lei, eles não queriam jamais cometer poligamia. E o que eles faziam? Eles buscavam ter poligamia sucessiva. É isso que eles estavam fazendo. Separa da mulher e casa com outro. Separa da mulher e casa com outra. E isso para Jesus e para Deus é pecado, poligamia. E o que Jesus ataca aqui é isso. O divórcio, o novo casamento, tem as mesmas características do adultério. E é um pecado de rebeldia contra Deus. Uma roupagem na lei da nossa sociedade que tenta se esconder da grande lei de Deus. É isso que significa o divórcio. Meus irmãos, concluindo. Realmente a missão que Jesus quer nos ensinar é simples. O casamento é indissolúvel perante Deus. O contrário disso é discutir com o legislador. O contrário disso é discutir com a grande pedra angular.
O casamento foi criado na eternidade. Essa lição, meus irmãos de Jesus, traz uma aplicação também muito simples, tá? A lição é simples, o casamento é indissolúvel, e a aplicação para nós também é muito simples. Porque se o casamento é criação do Senhor, e o divórcio não é uma opção, saiba de uma coisa, que qualquer situação que o seu casamento possa estar passando, há cura. Eu vou repetir, tá? Se o casamento é criação de Deus, se o casamento é criação do Senhor, qualquer situação que o seu casamento possa estar enfrentando, há cura. Porque o casamento é de Deus. O divórcio não é uma opção. E quando a gente tem isso em mente, que o casamento é obra do Senhor, o divórcio deixa de ser uma opção e a gente começa a pensar, tá legal, Senhor, se for o Senhor que me uniu, o que eu faço agora? Me ajuda! Me ajuda! Aquele que estava presente na aliança que você fez com a sua mulher, com o seu esposo, ele está vivo! E Ele quer que você seja feliz no seu casamento. Ele quer que você viva eternamente neste casamento. E Ele quer derramar ricas bênçãos. O Senhor fala, alegre-se, se regozija na mulher que você se casou na sua mocidade. Querido, minha irmã, meu irmão, se você está passando alguma dificuldade no seu casamento, saiba disso. Foi o Senhor quem te uniu. Fale com Ele, que Ele te dê muita paciência, que Ele te dê muito fôlego, que Ele te dê muitas ferramentas para que você possa santificar o seu lar. Que Ele restaure o que está quebrado, que Ele cure as feridas e que Ele derrame dos céus ricas bênçãos para você. O casamento é do Senhor. Foi Ele quem criou, foi Ele quem nos deu para nos alegrar, para a gente festejar, para a gente regozijar. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos cantar juntos no hino. Bem, vamos cantar que o Senhor é fiel e as suas promessas duram para sempre. Só a estrela brilhando.
Deus. Te agradecemos pela Tua palavra, exultamos, ó Deus, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e és fiel, ó Deus, em tudo que faz, e que tudo, ó Deus, é para louvor e gratidão ao Teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, obrigado por sabermos que o casamento também é uma criação Sua, ó Pai. Que as leis do casamento foram criadas por Ti, ó Deus, e não pela sociedade que vivemos. Ó Pai, obrigado por saber disso, porque podemos saber que agora o Senhor pode restaurar os nossos casamentos, ó Deus. O Senhor pode trazer revigor àqueles que estão com dificuldades, porque foi o Senhor que nos uniu. Ó Pai, abençoa-nos para compreender essa ideia, ó Deus, e nunca discutir com a lei eterna do casamento. Nos faça compreender isso para que o divórcio nunca seja uma opção para nós. Para que, na verdade, ó Deus, a gente possa saber que em todas as situações há cura, há revigor, há restauração, porque é o Senhor quem nos uniu. É o Senhor quem fez uma aliança eterna com o nosso cônjuge. Nos ajude a saber disso, ó Pai, para que nunca possamos discutir com a grande pedra angular, que é Jesus Cristo, ó Deus. Ó Pai, abençoe a Tua igreja aqui neste lugar. Derrame, ó Senhor dos céus, as Tuas bênçãos sobre nós, ó Deus, sobre o Teu povo, que se chama pelo Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, voltar para casa agora, ó Deus, guardados por Ti, protegidos pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, ó Pai, aqueles que carecem de emprego, abençoe aqueles que carecem de clientes, ó Pai, abençoe aqueles que carecem de trabalho, de sustento, que o Senhor esteja com cada um deles, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que possamos confiar cada dia mais no Senhor e pôr em prática tudo que o Senhor tem nos ensinar, que o nosso coração possa ser um coração amolecido, circuncidado, dobrado ao Senhor. Obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, acolhida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, possa iluminar o seu caminho. E com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.